Muito boa noite, estamos aqui para mais um episódio do CaseCast. Hoje nós estamos no episódio número 8. Episódio número 8 e a gente tem um convidado muito especial, Dr. Adalberto. É uma honra tê-lo aqui. Estamos apresentando uma nova proposta de tema, né? Até o episódio 7 a gente convidou algumas pessoas para contar a história de vida, falar dos cases de sucesso dela. E hoje a gente está aí apresentando um tema em específico e trazendo um profissional muito gabaritado aí para falar para a gente, para entregar bastante conteúdo. E hoje o título do episódio é Empreendedorismo e Saúde Mental. É um tema muito atual, muito relevante. Acredito que muitas pessoas estejam passando por esse problema e a gente trouxe aqui o doutor para esclarecer algumas coisas, explicar, e a gente está aí levando mais conteúdo para quem está nos ouvindo. Informação, é isso aí. Os agradecimentos? Bom, vamos agradecer a quem faz acontecer, né? Exatamente. Bom, primeiro agradecer ao Dr. Adalberto. Muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. Tamo junto. Tenho certeza que vai ajudar muito esse episódio, muitas pessoas. Nós vamos agradecer os nossos patrocinadores, que faz tudo isso acontecer. Gera Materiais de Construção, mandar um abraço pro seu Eli, pro Olavo e para toda a equipe lá. 17 anos, né? O pessoal parece que tem pouco tempo de estrada. Muito, né? Começou ontem. Supermercado Aliança, mais de 40 anos no mercado e agora uma nova unidade em Parapuã. Elegância Perfumaria, que é do nosso Tato e do papai. Precisou de perfume, maquiagem. Exatamente. O Nelson é o melhor vendedor da elegância. Eu queria deixar registrado isso aí. Não tem igual, na verdade. E é o Odonto Company, a maior clínica odontológica de Oswaldo Cruz e região. Mandar um abraço aí pro Dr. Roberto, para toda a equipe lá. O Dr. Roberto que esteve aqui com a gente, né? Super conteúdo que ele entregou ele e a Cláudia, né? Foi legal demais. E vamos iniciar essa nova... Vamos agradecer as nossas empresas também. Temos a Master, temos o Clique Comida, temos a IES e temos a Versátil Imóvel. É que essas são as pioneiras, né? Eu acabei esquecendo, desculpa. Inclusive, você que está assistindo o episódio, é isso aí. 7h30, já tá ali batendo uma fome, Hoje abre é o Clique Comida, você que é de Oswaldo Cruz, exatamente. Faz um pedidinho lá, logo tá na sua casa, pedido, todas as melhores opções da cidade tá no Clique Comida. E hoje vão pedir porque hoje é feriado, né? Papai tá em casa, a com a gente família. Já vai pedir, vamos comer tranquilo com a família, comemorar, assistindo um CaseCast, falando de saúde mental. Muito bom. Vamos apresentar nosso convidado então, vamos ver quem é. Dr. Adalberto Matos. Meu primo. Psicólogo clínico. Quanto tempo, doutor? Esse ano completo, 26 anos. 26 anos de psicologia clínica. Pouca experiência. Pós-graduado em atendimento a casais. Pós-graduado em atendimento a adolescentes. Palestrante. Palmeirense. Não queria falar isso daqui, mas ele fez questão que eu falasse. Atleta, né? O homem corre. Parece que ele corre um pouco, hein? Corre mais que nós dois juntos aqui. Eu sei. Doutor, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite para falar um pouquinho aí pra gente, para os nossos convidados aí que estão assistindo. Cara, legal. A gente agradece. Primeiro, parabéns a vocês. A ideia estava fazendo falta aqui na cidade, né? Todos os episódios que eu assisti e vi conteúdo relevante para mim, né? Foi muito bom ter ouvido o Mirim, né? Ao concurso, né? Roberto e a esposa aqui, a própria Francine, que eu não conhecia. Você mora aqui, não conhecia, adorei a história de vida dela, adorei os perrengues que ela passou e ela não teve vergonha de falar. Exato. Contou então, tudo. Cara, eu acho que é... E agora estou eu aqui para tentar colaborar, né? Falando de um tema, sim, muito importante, porque saúde mental, ela cabe para todos, né? Até para o padre, para o pastor, para todo mundo, né? Para o gari. Exato. Né? Não tem? Sem saúde mental, a coisa não vai para frente. Ninguém consegue nada, né? Pode ter o dinheiro que for. E essa já parece que a gente não combinou, mas essa é a primeira pergunta. É? Nossa Senhora. Então vamos lá. Eu tenho até medo dessas perguntas. Contextualizando, a gente vai falar bastante de saúde mental, de empreendedorismo, né? A importância, as prevenções, o que fazer, né? Então vamos começar com uma perguntinha bem básica. Essa é facinho de responder. Isso é mentira, Parece não é básica e já nem vem é pedrada facinho, aí, já vem pedrada. Doutor, se eu não souber, eu passo para você. Explica pra gente o que é saúde mental. Puxa vida, né? Em 26 anos, eu diria que saúde mental é básico para você poder se realizar como pessoa.
E esse é um grande desafio, principalmente com esse mundo que muda, em menos de 10 anos, muda toda a sua configuração. Né? Eu estou completando agora 54, completei 54, não parece, né? Muito parece mais. Bem menos. Né? E vi aí praticamente 5 grandes mudanças nesse mundo, né? As últimas 3 já como profissionais, e vejo dentro do consultório os efeitos dessas dezenas de anos aí, os últimos 30 anos, o quanto, eu estou completando 26 de clínica, né? Praticamente 30, esses 3 núcleos de 10 anos, como foram mudando e mudando bonito, por um monte de coisa boa, mas que também trouxe uma sobrecarga no emocional das pessoas, porque foram mudanças muito grandes. A última que a gente, não vamos dizer a última, mas se a gente pegar aqui, né, nós estávamos falando, né, que quando você falou, eu faço a gravação com o iPhone. Cara, eu já imaginei que ia chegar aqui e ter câmeras. Claro que existem câmeras profissionais para isso, vocês poderiam, mas vocês estão usando, nós estamos usando um recurso aqui de um celular. A tecnologia que tem hoje no seu celular, no meu celular, não precisa nem ser um iPhone. Já é 10 vezes maior do que a tecnologia que levou o homem à Lua. Com certeza. Né? Você imagina, você tem 10 vezes mais tecnologia do que um foguete que levou o homem à Lua em 1969, quando esse que vos fala nasceu. Pois bem. Né? E em 50 anos, a tecnologia aqui é maior do que daquele foguete. Cabe na palma da mão. Cabe na E a velocidade. Exatamente. E a velocidade que é assustadora, né? Assustador. Porque quanto tempo o ser humano conseguiu chegar num ponto de levar o homem para a Lua, e em quanto tempo ele evoluiu comparado antes da humanidade, agora ele tem mais tecnologia no seu bolso do que ele tinha quando ele levou a NASA tinha na época, com todos os recursos que ela tinha. Então fantástico. Imagina o ser humano, igual o doutor acabou de falar, o psicológico do ser humano. Mergulhado nisso, né? Mergulhado nisso. Que a evolução do ser humano não foi preparada para ser tão rápida. Tão rápida não. Se a gente pegar a própria história natural do ser humano, né? Ficamos ali pela história biológica, não pela história bíblica, né? Nós ficamos milhares de anos dentro de caverna. Éramos alvo. Exatamente. Né? Éramos comida de dinossauro que viesse pela frente ali. Éramos predados, né? E dos grandes problemas que a gente tem hoje, e a gente vai falar muito da ansiedade, de estresse crônico, né? E até do burnout, que a gente vai citar bastante aqui. Síndrome de burnout. E até, inclusive, falando dessa questão de a gente ficava em caverna, né? Eu até estava lendo outro dia que o ser humano tanto não é preparado para tudo isso, porque antigamente você tinha picos de estresse, né? No ser humano, lá na caverna, quando ele precisava caçar, quando ele tinha alguma ameaça. Hoje em dia a gente está estressado praticamente o tempo todo. Verdade. Com situações da cabeça. Então, acredito que as doenças mentais, né, e a nossa saúde mental acaba sendo afetado pela essa velocidade de tudo. Isso é tão grave, né, Marcelo? Porque a gente tem um dado triste aqui no Brasil, no mundo, né, mas ele afeta principalmente o Brasil. O Brasil hoje é o país que mais consome ansiolítico no mundo. Esse recorde é nosso. Né? Esse recorde é nosso. A indústria farmacêutica fatura bilhões de dólares com a venda de remédio farmacêutico. Eu não vou dizer que não é necessário, hein? Pelo amor de Deus. Mas nós somos o país que mais consome ansiolíticos no mundo. Isso significa o quê? Significa que nós temos uma parte considerável da nossa população que faz uso para melhorar o que já foi muito pior. Ou seja, se as pessoas, quando estão usando uma medicação, e a ciência levou, graças a Deus, o homem a esse conhecimento, para aliviar o sofrimento. Então, se o sujeito não está com a medicação, ele está em sofrimento. Se ele está com a medicação, diminui o sofrimento. Mas olha que nós estamos falando, o maior comércio de... E depois do maior comércio de ansiolíticos no mundo é o Brasil, vindo na sequência os Estados Unidos. E, consequentemente, o Brasil, pela OMS, porque eu estava vendo, ele é o país mais ansioso do mundo. Né? Sim. Tem mais... Sim, se você consome mais ansiolítico, Exatamente. você tem o título de um país comprova mais isso. ansioso. Exatamente. Né? Agora, se a gente pensar qual Brasil... Porque, mano, vamos ser sinceros, eu tive recentemente aí, né, agora esses dias de férias, eu estava na Bahia. O povo lá
não vive, eu acho que metade dessa ansiedade. E Nós aqui eu estamos não estou aqui. desfazendo de nada, trabalham muito lá também. Mas é outro esquema, é outra cultura, cara. É outra cultura. É outra cultura. Né? Eu acho que o que falta para nós aqui no nosso sul-sudeste é mais praia mesmo. Mas viu? pegando esse gancho que você está falando, eu fui num evento em São Paulo há pouco tempo. Essa velocidade de informação que entrega para nós hoje, que é a internet, Instagram, TikTok, enfim, N plataformas, e o próprio YouTube, né? Parece que nos deixa, assim, eu falo nós, porque eu me incluo nisso, você vê pessoas do seu segmento que estão evoluindo. Então, eu acompanho muito no meu mercado para que eu aprenda coisas novas, para que eu evolua. Uhum. Então, assim, as pessoas às vezes entregam na internet, e quem consome muito internet, às vezes até coisas... eu falo na nossa região, porque é onde nós... Eu até me corrijo se eu estiver errado. Onde eu conheço. As pessoas querem muito, querem aquela ansiedade de você atingir aquilo, tal. E o estado de São Paulo é um estado muito rico, um estado, né, tal... Falando de região de cultura. Sim. Então, eu acho que talvez essa velocidade de informação que o ser humano não estava preparado, né, olhando aqui para nossa região, assim, as pessoas que a gente conhece, cria isso, não cria? Assim, Cria. Uma pergunta... Cria, claro que cria. Uma coisa que você quer acelerar o processo. Sim, com Seria certeza. isso a parte da ansiedade. Em relação a algumas outras regiões né, do país e tal. Bem provável. Se espera muito do estado de São Paulo sempre, né? Das empresas de São Paulo se espera muito. E é claro, é um polo industrial inegavelmente avançado, né? Até pelas condições econômicas. Você tem um centro que favorece tudo muito isso. Claro que também no norte e nordeste você tem... por exemplo, o setor eólico lá é esplendoroso, porque isso funciona lá venta, caramba, né? Aqui não venta, né? Exatamente. Então lá os investimentos nessa área são imensos, mas o público envolvido é menor. A mão de obra para isso aí é menor, né? Então você também tem um povo que se agrega a isso aí, mas é um número bem menor. Eu tenho uma paciente que a filha é diretora da Axê, Remédios. E aí eles abriram uma unidade de produção em Fortaleza, né? Cara, já tem uns 5 para 6 anos. Essa menina gerenciou lá. Eles, obviamente, 70% dos funcionários são de lá, mas 30% tiveram que vir de São Paulo, por causa do know-how, de capacidade de agilizar as coisas. Conhecimento. Por quê? Além do conhecimento, mas sabe aquela coisa do paulista agitado, que o cara que vai lá e resolve, porque tem uma cabeça muito mais aberta para esse mundo da rapidez. E tudo tem que ser muito rápido, tem que ser Tudo tem que ser testado muito rápido e corrigido rápido, né? Exatamente, cara. É isso. Essa ditadura, né? Vai virando uma Eu ditadura tenho uma isso. Né? visão que eu acho que, inclusive, essa questão de rede social, eu acredito que as pessoas elas se comparam muito com as outras. Eu acho que isso é um erro muito grande. Porque hoje você vê numa rede social, todo mundo é perfeito, né? Todo mundo tem a carreira que todo mundo queria ter, Claro. todo mundo é bonito, todo mundo... E a gente acaba se comparando e vendo concorrente, vendo outras pessoas que você quer chegar. E foi o que o Bruno falou, às vezes você acaba pulando etapas, né? Que o seu próprio corpo não aguenta. Exato. E a Exatamente. gente talvez não esteja preparado para isso. Exatamente. Inclusive é um outro tema que a gente já queria que o doutor explicasse um pouco. Falar um pouco, explicar para quem não conhece o que é o burnout. Falando de trabalho, falando dessa questão de ansiedade. 90% quando a gente pensa em burnout, a gente sempre vai enxergar ele aplicado ao mundo profissional. Então existe lá um Código Internacional de Doença e existe lá síndrome de burnout. A síndrome de burnout é típica do mundo mais moderno, de 2000. Ele foi entrar no CID, no Código Internacional de Doenças, só em 2017. Né? É recente a nomenclatura, é recente, inclusive, as pesquisas em torno do burnout. De 2017 para cá, ou seja, menos de 20 anos, né? Nós temos menos de 20 anos que ele é categorizado como doença. É claro que antes as pessoas também tinham isso, só que em menos, porque o mundo era menos digital.
né? E não estamos falando contra o mundo digital, mas esse mundo digital também traz coisas típicas do mundo digital, dessa agitação maluca, dessa correria muito grande, boa por sinal, mas se for desenfreada, ela vai esbarrar nesse ser humano que tem limites. Eu, você, qualquer um que nos ouve, o padre que tem limite, todo mundo tem limite, né? E aí sim, começa o quê? Um processo de ansiedade em torno do crescimento, principalmente profissional, e isso é extremamente impulsionado pelas empresas que têm que cobrar dos seus funcionários crescimento, afinal de contas, eu sempre digo isso nas minhas palestras, empresa não é instituição de caridade, ela tem que dar lucro, senão não tem empregados e não tem empresários. Não existe sentido, né? Não tem sentido. Né? Agora, esses processos desenvolvidos em cada empresa, e cada um deve saber, ele também tem um ser humano ali que tem limites. E ele vai testando esse limite na ânsia de crescer, e é bom querer crescer, mas não tudo de uma vez. Né? E aí ele começa a trazer elementos ansiogênicos que mexem com o emocional, que mexem com o orgânico, ou seja, não existe mente sem corpo. Você mexeu com a mente, ou você mexeu com o corpo, ou você altera a mente, o contrário também. Neurotransmissores vão começar a ser disparados sem necessidade, ou numa grande intensidade de disparos, sequencialmente. Ora, isso uma vez ou outra, tudo bem, você foi lá pilotar uma moto lá num rally e tal, foi dar uma volta de jet ski, claro que a tua adrenalina vai subir. Importante que ela suba, né? Mas depois que passou o passeio de jet ski ou o passeio de bicicleta, ou mesmo as nossas corridinhas aí, né? Ninguém corre para ganhar título, mas você cria uma ansiedade ali, só que essa ansiedade é positiva. Você vai fazer algo que vai te dar muito prazer, daqui a pouco aquilo volta. O processo de burnout, não. Você está sempre disparando gatilhos neuroquímicos dentro de você, por conta da exigência de você querer, porque quero, não, eu aguento ficar mais 2 horas, hoje você aguenta, amanhã você aguenta, sexta-feira você já não aguenta tanto, mas você força ainda mais, né, em nome do crescer, e não é errado crescer, mas crescer tem jeito para crescer, senão você não cresce, você só vai inflar, né, e aí esses gatilhos neuroquímicos vão afetar o quê? O seu cérebro e, por consequência, o seu emocional. Né? Então, é uma coisa muito lógica. Dedicação exclusiva, o cara começa a respirar só trabalho, o cara, a moça, o rapaz, né? Ou o senhor. E no caso de empreendedor, ser empreendedor nesse país vocês são loucos. É uma loucura. É uma loucura, cara, porque infelizmente o Brasil é um país que ainda não favorece o mundo do empreendedorismo, porque ele muda constantemente leis, muda constantemente histórias do dia para a noite. Você acorda com um imposto e para dormir com outro, né? Você acorda com novidades aí de determinações federais ou de ordens de impostos, enfim, sociais também, a concorrência, né? Então, nesse sentido, a gente tem o quê? Uma agitação muito grande que vem para o mundo do sujeito. Ele tem que produzir mais, ele tem que se dedicar mais. Sim, tudo isso é possível, mas e a outra parte? E aí, que hora que ele precisa relaxar? Né? Então, essa ausência, essa diminuição do prazer e esse aumento do fazer, né? Esse equilíbrio entre prazer e o fazer, vai se perdendo para o fazer. Esse tempo atrás eu estava ouvindo um garoto que a grande meta dele com 18 anos era ter 1 milhão aos 21 anos. Ora, não é impossível alguém ter 1 milhão aos 21 anos. Não é impossível, né? Mas 18 anos, 19, 20, 21, em 3 anos. E eu estava ouvindo, eu falei assim, cara, pelo que eu estou entendendo, ele não é dono de empresa nenhuma, ele ainda não teve nenhuma sacada, mas ele está deitando e dormindo com essa autocobrança tão grande, né? Se ele falasse ali, ó, daqui 10 anos, eu com 18 anos, daqui 10 anos eu quero ter 1 milhão... Super possível. Super possível, e a gente poderia pensar,
o processo de chegar a esse 1 milhão vai ser desgastante. Mas não em 3 anos, como ele estava se autoproclamando milionário aos 21 anos de idade. Eu vejo que hoje tem alguns fatores que contribuem para isso, né? Primeiro, falando empresarialmente, essa loucura de crescimento, eu vejo que hoje o digital, você tem concorrente... Antigamente você tinha um concorrente que era seu vizinho. Isso. Hoje em dia seu concorrente está na China, ele está em São Paulo, ele está nos Estados Unidos, ele está não sei onde, então a concorrência aumentou. As possibilidades também, porém a concorrência também. Exato. Então quem faz mais rápido, faz melhor e erra menos e corrige mais rápido, ganha mais dinheiro. Então eu acredito que os empresários, eles tentam acelerar ao máximo. A gente ouve os termos startup, não sei o quê, as pessoas crescem coisas que empresas, corporações cresciam em 20 anos, que tem que crescer em 1, para ser vendido o mais rápido possível. Ou seja, continua pessoas estando dentro dessas empresas, e essas pessoas, o que a empresa tinha que fazer em 20, ela está tentando fazer em 1. Alguém está pagando esse preço, né? Exato. Então, aquele ditado, né? Não existe almoço grátis. Então, as escolhas que as pessoas fazem. Tudo tem um preço. Igual esse garoto, ele pode tentar ganhar R$1 milhão em 3 anos, mas ele vai pagar um preço muito alto. E um outro fator, eu vejo que hoje eu percebo que está começando a dar uma mudada, o doutor até vai me corrigir isso, a nova geração, mas uma geração ali, a nossa geração de 90, 80 e pouco, foi atribuído a ela aquela pressão que o único, possivelmente, que você vai ter sucesso na vida se você for profissionalmente ter sucesso, se você tiver dinheiro. Eu acredito que as pessoas se cobram muito isso, vendo às vezes pessoas, eu estudei com aquela pessoa, ela tá bem, estudei outra pessoa, ela tá ganhando dinheiro, eu ainda não cheguei. Então às vezes essa ansiedade acaba se tornando. Se eu tiver errado, eu acredito que sejam uns fatores. Queria que você comentasse um pouco esses fatores atuais hoje, que você vê que contribuíram para essa mudança dos comportamentos do ser humano, né, em cima disso. Porque já está entrando, né, Marcelo? E graças a Deus está entrando o questionamento desse ter pelo ter. Né? É importante ter, mas ter de que maneira que te quebre no meio, porque, cara, uma pessoa, quando está diagnosticada com síndrome de burnout, ela corre um risco muito grande de nunca mais ser produtiva. Né? Não é fácil a pessoa chegar num nível de estar com uma síndrome de burnout. A maioria procura ajuda antes de chegar nisso. Mas quando ela chega, o estrago é tão grande que dificilmente ela volta a ser produtiva. Né? Por que ela volta a ser produtiva? Porque rebentou demais por dentro. Em 26 anos, para você ter uma ideia, eu só vi 2 casos reais de burnout que passaram pela minha mão. A maioria são casos de ansiedade, a maioria são casos de um transtorno de ansiedade, que não é só ansiedade, aí já é uma coisa um pouco mais complicada, mas isso é fácil corrigir. Tá mais fácil de corrigir. Agora, essas 2 pessoas que chegaram a esse ponto, a mais velha delas hoje, se tiver 48, não tem 50 anos de idade, né? Ia estar desfrutando de tudo agora. Ia estar desfrutando. E hoje o que ele tem? Está aí há uns 6 anos, parado, não consegue voltar para o mercado de trabalho, porque já tentou em outros lugares, hora que voltam todos os sintomas, uma descompensação. Esse é o nível que o sujeito pode chegar quando a gente fala no grau de estar diagnosticado com síndrome de burnout. Por isso que não é todo mundo que chega a ter burnout. Eu estou num processo lá na empresa, ou mesmo com o seu CNPJ, ou trabalhando para alguém, que também você é empreendedor nesse sentido, né? De um pico muito grande, tá bom, eu estou indo mais horas, eu estou tendo que fazer relatórios, estou tendo que bolar coisa em casa. Tá, daqui a pouco, daqui 15 dias, baixa. Né? Aí entra naquele clima de normalidade, ou então aquela pequena agitação, e daqui a pouco lá na frente de novo um outro pico. Agora, quando a gente está falando de um cara que entrou num grau de burnout, a gente está falando de um sujeito que, primeiro, não conseguiu perceber os estágios, né? Esses estágios aí que foram fazendo ele se isolar de tudo e de todos. Não é só o cara querer trabalhar, ele não só trabalha mais, mas ele se isola quando ele está livre, porque a cabeça dele está pensando em trabalho. E ele não consegue ir lá no Mirim, vamos falar do Mirim, né? Que é um dos patrocinadores aqui, não consegue ir lá e relaxar tomando uma cerveja, ou relaxar fazendo uma corrida, como é meu caso, né?
Já fui no Mirim muitas vezes, mas não para tomar cerveja, porque eu não bebo, né? Então, aí você tem um sujeito que mesmo ele começa a entrar em sofrimento, porque aonde ele está não está bom, cara. Né? Ele precisa de ajuda profissional, nós vamos falar disso daqui a pouco. Provavelmente, nessa fase de estágio, talvez, dependendo da situação, já seja necessário aliar junto com isso um tratamento medicamentoso, que a gente estava brincando aqui agora há pouco, né? Medicamentoso, e não é homeopático, tem que ser alopático, ou seja, é tarja preta, é tarja vermelha nesse nível, porque se não tomar cuidado vai chegar rapidão, né? Quando chega nesses estágios, aí vai chegar rapidão na síndrome de burnout. Está aumentando o número de pessoas, para você ter uma ideia. Hoje na USP já existe um centro especializado em burnout, dentro da USP, de tratamento do setor de psiquiatria, só burnout, né? Tanto dos que estão no nível grave, quanto que já entraram para dentro e eles estão tentando evitar que essa pessoa chegue nos graus mais pesados. E isso é interessante, que se alguém começou a criar mecanismos para tratar isso, então isso quer dizer que isso já começou a refletir na produtividade das pessoas dentro da empresa. Muito. Porque uma coisa é você tá 0 km para ir trabalhar, sua criatividade é uma, sua disposição é uma, suas ideias são outras, você consegue falar, articular muito bem, trabalhar melhor. É isso. Aí a hora que você já pega uma pessoa que ela tá mentalmente cansada, não adianta nada a empresa ficar espremendo ela não vai produzir mais. Não vai produzir mais. Por isso que é interessante as pessoas saberem identificar o momento que elas precisam de ajuda. Exato. Não, e baseado no que você está falando, eu acompanho a minha mulher, que trabalha numa multinacional, ela tem disponível um psicólogo na empresa. Até eu ia falar sobre isso, assim, óbvio, você traz para a realidade que você atua. Sim. Né? Tem uma série, Billions, né? Não sei se todos aqui já assistiram. Então, tem uma terapeuta dentro da empresa. Olhando para a nossa realidade, eu acho que as pessoas, no caso, você vai sentindo. Você pega uma pessoa de banco que tem metas. Eu tive uma experiência em pouco tempo em banco. Você tem metas assim, que às vezes você vai falar, não alcança. Aí você pega, por exemplo, o sistema. Você tem uns problemas que você fala, cara, eu não vou conseguir. Aí tem os métodos lá que eles usam aqui, o Marcelo e tal. Peraí, eu preciso zerar a cabeça para voltar nesse problema. Então, se você não for criando mecanismos, na minha visão, olhando, sem ser o profissional, sem chegar à ajuda do profissional, você sentindo alguns sinais, você tem que criar alguns mecanismos para que você consiga, talvez, zerar para voltar para aquilo que você precisa fazer. Seria, eu acho, os caminhos sem o profissional até então, né? Eu digo no início, Isso. A gente viu até esse exemplo, até no próprio esporte. Você pega a Simone Biles, por exemplo, na última Olimpíada. Bem lembrado. Ela não conseguiu competir de tamanha pressão que ela era de ser a maior atleta dos Jogos Olímpicos. Sim. E você vê que ela abdicou, né? Ela teve coragem de dizer, não vou disputar. Dentro da Olimpíada. Dentro da Olimpíada. E isso ela foi muito. Isso abriu, na verdade, foi um tapa na cara de todo mundo. Foi. Né? Porque um atleta, a gente brinca de ser atleta, né? E a gente sabe o esforço que a gente tem que fazer para você chegar num nívelzinho. Imagina um atleta olímpico, o que ele tem que abrir mão da vida dele para ele chegar no nível que ele tem. E aí tem pessoas que ela tem que ter cuidado com o que ela vai abrir mão, né? Porque aí envolve um monte de coisa. Quando você abre mão de tudo, você está abrindo mão de família, você está abrindo mão da sua vida, do seu bem-estar. Foi o que você falou. Eu não acho que as pessoas não têm que ter pretensão de vida, nem querer melhorar todos os dias. Mas eu acho que tudo tem um limite. Né? Freud, uma vez foi questionado, e das poucas vezes que ele foi questionado, e ele respondeu com uma frase. E a pergunta eu acho que foi a mais importante do mundo que alguém fez para ele. Que o cara perguntou o seguinte: o que é um ser humano normal? Perguntaram isso para Freud, isso em 1932, alguma coisa assim. E ele falou assim: o ser humano normal é o ser humano que é capaz de amar e trabalhar. Mais nada. Esse é o normal. Esse é o normal. Né? Aí a gente olha e fala: poxa, é isso mesmo? Cara, olha bem, quando você está num processo de burnout, você trabalha muito, mas tem pouco tempo para se amar e amar os outros que estão em volta. Esse amar aí não é sexo, né? Também é.
Mas não é só sexo. Isso. É ir lá e sentar no mirim, é ir lá e jogar uma bola, que nem ele tenta lá, né? Não consegue, a gente sabe disso. Né? Bater papo com os teus primos, primas, né? Sair para dar um passeio de bike, que né, o pessoal faz muito aqui na nossa região. Jantar com seu cônjuge, com a sua mulher, com seu marido e tal. Sair para brincar com teu filho, com teu neto, né? Esse é o amar. E hoje a gente vê aqui que o cara tá mergulhado só no trabalhar, ele vai virar um workaholic, ele ou ela, né? Ele ou ela. E esse workaholic, ele vai esquecer da outra parte, que é o amar. Olha, não faz muitos anos eu atendi um adolescente, na época o pai dele trabalhava aqui, bom, na época a família trabalhava aqui, um pai médico, e um adolescente, puta merda, um moleque inteligentíssimo, cara, belíssimo menino, mas travava. E aí quem destravava? O que era travar? Ele dava uns brancos lá, não queria fazer nada, e quem é que vinha? O pai conseguia. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada nessa história. Eu falei, por que teu pai e não tua mãe? Ele falou, é porque eu gosto do jeito como ele fala comigo. Eu falei, ah, tá. Você está dizendo que você precisa mais tempo com teu pai? É. Eu fiz uma proposta para o pai, chamei e falei, ó, não é o senhor que é culpado. Ser médico já não é fácil, ainda mais um médico com filhos pré-adolescentes. Esse menino precisa de mais tempo com o senhor. O senhor vai, inclusive, gastar menos comigo, né? O que eu vou sugerir? 1 hora por dia com o teu filho. Daqui 2 meses ele não precisa mais vir aqui. Cara, foi isso aí. 1 hora. E ele falou, é isso, Adalberto? Eu falei, não é problema psicológico. Falta dessa figura paterna. Bom, e aí eu olho para a figura paterna, o cara trabalhando, investindo no CNPJ dele, na carreira dele, mas chegava a ficar 16, 12, 14 horas fora de casa. Para piorar, anestesista, né? Tem um monte de serviço, um monte de dinheiro que ganha, né? E o cara embala, velho. Só que ele estava trazendo esse monte de dinheiro e o menino com sintomas ali de não tinha lógica. E o que era? Falta de afeto, falta de convivência. Nesse processo, aí vem a coisa legal, que foi muito boa. A esposa, né, que eu já tinha conversado também, falei que não era nem com ela, era com ele que era esse lance aí da 1 hora. Ela falou assim, o meu filho melhorou, mas meu marido melhorou mais ainda. Talvez ele precisava também. Era a terapia que ele precisava, o pai precisava dessa terapia. Exato. Perdi o paciente. Né? Solucionei, resolvi o problema, mas é aí que eu aprendi muito, né, cara? Que eu falei assim, olha, um menino de 8 para 10 anos com sintomas devido a esse burnout do pai. E o pai falou, cara, eu vejo agora o quanto eu estava perdendo, estava ganhando muito dinheiro, né? Porque ele fez, cara, ele falou para mim assim, quando eu saí daqui, que você falou assim, ó, 1 hora por dia, ele multiplicou por 7. 7 horas vezes 25 cirurgias, que ele poderia estar atuando nessas 25 ou mais, dependendo do tamanho da cirurgia. Ele falou, eu vou deixar de ganhar X mil reais. Bastou 15 dias para ele enxergar que esses X mais reais não era nada perto do que ele já estava ganhando. Exato. Aí você olha e fala assim, é o amar e é o trabalhar. Então, se as moças solteiras estiverem nos ouvindo aqui, se você chegar perto de um cara e ele falar que não gosta de trabalhar, ou então assim, que ele não tem muita vontade de trabalhar, minha filha, foge, porque é enrosco. Você arrumou um vagabundo para viver na sua vida. Você tá... Não pode falar palavrão aqui. Pode. Tá fudida. É isso mesmo. Né? Tá fudida. Né? Agora, se ele também só quiser trabalhar, foge também. Você também tá fudido. Não tá nada. Se ele quiser só gravar CaseCast pra cima e pra baixo aí, ó. Mas mete o louco nele. Isso é bem importante você estar falando, porque eu tenho filhas, né, 2 filhas, e eu convivo com isso aí, às vezes do meu tempo. Eu sou um cara realista, que às vezes eu não entrego para minhas filhas o tempo que elas necessitam, assim, da minha pessoa. Só que assim, eu olhando para esse médico, óbvio, devido às proporções, né? Devido às proporções. Eu não vou abrir Você não tá ganhando tanto dinheiro. Passar 1 hora para mim não vai dar X mil reais aí, não. Mas assim, os nossos pais pensavam no nosso futuro. Porque a cobrança que o Marcelo falou lá atrás,
além de, você tem que ser alguém na vida e tal, era o estudo. Você tem que estudar. Sim. E assim, graças ao bom Deus, eu vejo que a nossa geração, né, de 90, 80 e pouco, a gente, né, cada uma das suas proporções, vem evoluindo um pouco financeiramente. Vem correndo atrás, estudou, ou mesmo que a vida levou para um caminho profissional e tudo mais. E a gente se cobra muito pelo exemplo dos nossos pais. Eu me cobro muito assim, para o futuro em relação aos meus pais, porque o que eles pensavam para mim. Então, às vezes eu não tenho certeza que eu erro muito com as minhas filhas justamente por isso. Por pensar que lá na frente eu vou dar um estudo, eu vou dar um conforto, eu vou dar uma base para que ela consiga... Então, isso aí é um choque de realidade. O que você falou agora foi um choque de realidade para mim. Que às vezes uma hora eu fico com elas, óbvio, e tal, mas, né, com tempos, às vezes, não, vou ficar um pouquinho e tal. No dia a dia eu falo na semana, né? Tá. Uma não mora aqui, então é mais pelo telefone, mais final de semana. Mas às vezes você vê que você se dedica até, pode se dedicar mais. Sim. E aí vem um gancho que eu queria te falar sobre o seguinte, você, eu digo homem ou mulher, enfim, você tem que se dedicar a você, a sua saúde. Aí você tem que se dedicar um tempo para sua família, seu pai, sua mãe. Por mais que a gente, né, casou, tá seguindo, você tem seus pais, você tem seu irmão, sua irmã e tal. Você tem que se dedicar aos filhos. Você tem que se dedicar, às vezes, a programas sociais que você participa, né? Algumas coisas com a sociedade. Aí você tem que se dedicar não sei o quê. Então, assim, você tem N tarefas que você para, assim, num domingo, às vezes à noite, eu falo pra minha mulher, nossa, domingo, o que a gente fez, assim, para relaxar? Tipo... ficou em casa, tinha um filme e tal. É um momento de relaxar e tal. Claro. Mas às vezes eu queria ter ficado mais tranquilo em casa. Mas às vezes você vai almoçar com os pais, você vai num ambiente de amigos, ou você com os filhos vão passear não sei aonde. Então, esse tempo, a gente costuma dizer que o nosso relógio parece que diminuiu um pouco as horas. Mas isso daí é o seguinte, com certeza, o que acontece? Como tudo se tornou mais rápido, mais coisas você tem que fazer durante o dia, só que as horas não aumentaram. Sim, exatamente. As 24 horas Sim. que você tinha que fazer X coisas no dia, você tem que fazer 3X coisas no dia. Eu vejo que, até uma mulher que fala muito disso, ela tem um programa que chama Desacelere, ela fala muito essa questão de burnout, é a Isa Camargo, ela é jornalista, ela tem um livro, e no livro dela ela fala que você tem que fazer um contrato de tempo com você mesmo. E nesse contrato de tempo, o que é isso? Que são coisas que você não pode abrir mão da sua vida. Então, às vezes a gente fala que a gente não tem tempo, mas, por exemplo, ela coloca 5 pontos essenciais que as pessoas, e eu concordo com ela. Primeiro ponto essencial que ela fala que é do seu sono. Você tem que ter um contrato de tempo com você mesmo, que você tem que dormir X horas. Tem que dormir 8 horas? Não, isso é relativo. Cada pessoa tem a sua necessidade. Seu biológico. Seu biológico, seu relógio biológico. Um dia ou outro, numa exceção, vou num show, vou assistir um jogo, vou num churrasco, pode dormir menos? Lógico, mas isso não pode ser um hábito. Não. Segunda coisa que ela fala é que a pessoa tem que ter o contrato de tempo com a higiene dela. O doutor sabe muito bem. Quem já desistiu da vida não se preocupa mais, mulher não lava mais o cabelo, não faz mais a unha, homem não faz mais a barba, malemar toma banho. Isso é do próprio ser humano. O terceiro que ela fala é atividade física. Isso é para qualquer pessoa. Não é porque a gente gosta, que a gente faz, mas para mim é uma terapia. Para mim é uma terapia muito grande. Tem gente que até brinca. Eu acho muito chique quem tá estressado vai correr. Eu gosto de tomar cerveja. Até uma pessoa postou hoje e eu vi. Mas, cara, se você não precisa correr, acha alguma atividade física que te faça bem. Que te dê prazer. Que te faça desligar do mundo. Eu acredito que essa é uma outra mensagem. A outra mensagem é a alimentação. A gente tem que comer bem. Se a gente estiver mal alimentado, se a gente ficar vivendo de fast food a vida inteira, você vai adoecer de algum momento. E a quinta coisa ela fala que é dedicar o seu tempo à família. Então o que a gente tem? Vamos imaginar que você trabalha 8 horas por dia. As 8 horas você teria que dormir e você tem mais 8 horas para fazer o resto das suas coisas. Se organizar. Aí você fala assim, poxa, eu não tenho tempo para passar 1 hora com a minha filha. Procura no seu celular quanto tempo você passa na sua rede social para ver se você não tem tempo. Sim. Então o tempo ele é muito relativo. É as escolhas que a gente faz na nossa vida que a gente vai definir o que a gente vai ser. Então você vai escolher, igual aquela história, né? A pessoa viveu a vida inteira para trabalhar, para ganhar dinheiro, chega no leito de morte de uma pessoa, se ela não daria tudo que ela tem para viver mais 1 ano junto com a família dela, ela trocaria na hora. Na hora. E às vezes a gente não vê isso. E esse choque de realidade que você falou que você teve com a sua filha, às vezes a gente acorda e fala assim, poxa, hoje a gente vendeu, perdeu um cliente, né? Crescendo tanto nesse mês.
Você fala, podia ser mais. Aí você acorda e fala, mas pra que essa pressa? Por que eu preciso disso agora? Com quem que eu tô Eu competindo? tô competindo com quem? Quem que é meu adversário? Então, Com você mesmo. é uma coisa que quem às vezes está assistindo, às vezes dono de empresa, até uma pessoa que está querendo crescer profissionalmente, tem que ter esse tempo pra gente, né? A gente tem que tirar esse tempo. E ela fala isso muito bem nesse livro dela, até podcast, quem quiser assistir, muito legal ela falando disso. E eu super concordei, porque eu acho que são pequenas, essas 5 coisas, se você fizer, eu acho que você elimina Fundamentais. 90% dos problemas que você tem. Fundamentais. Tá completamente, porque elas equilibram essas coisas aí que você colocou, principalmente sono, atividade física, porque cada vez mais nós estamos mais sedentários, né? Não, até o carro que a gente tem, ele faz a gente ficar sedentário. Você tinha que, não estou dizendo que era melhor, você tinha que erguer o vidro na maçaneta. Vocês nem pegaram isso. Eu dirigi carro que você tinha que pegar, tinha que engatar as marchas, né? Sufoco Não entrava mais. no exame assim, né? No exame de autoescola não era só não subir na calçada, era engatar a marcha certa. Hoje você já tem exame de autoescola com carro manual, com automático. Né? Então, cada vez mais sedentários. Até isso daqui a gente não faz mais. Né? Cada vez mais. Clique Comida, excelente, eu uso. Mas, mano, você ia na pizzaria. Exato. Né? Você ia de carro, tá? Mas você mudava o ambiente, você já estava outro casa. grupo. Né? E eu não digo que você não deva ir na pizzaria, mas eu digo também assim, meu, tem que fazer esse tipo de coisa, essas mudanças de ambiente. O Marcelo falou, você tem que fazer coisas gerenciando o seu tempo. Né? No dia que você quer comer algo diferente, mas você não quer sair. Você pede, Clique Comida. Sim. Mas às vezes você precisa desse ambiente. Precisa, Você porque precisa sair. Você diminui o teu processo de tensão quando você está em ambientes diferentes. Né? Porque o processo de atenção e concentração muda. Se eu estou numa pizzaria, eu tenho um processo de atenção e concentração. Se eu estou num ambiente de trabalho ali no escritório, eu também tenho um processo diferente de atenção e concentração. Eu preciso dos dois. E até o relacionamento. Sim. Eu vi até o Kaká lá, o marido daquele podcast lá. O pessoal falava muito de network. Ele falou que não usa mais essa palavra network, mas relacionamento. Eu acho que o relacionamento com outras pessoas, da família, amigos, né, ou comercial, você troca energia. Se você pega uma pessoa que já está e ela senta para almoçar com você, ela vai te deixar pesadão. Entendeu? Então, se você sai para jantar com um grupo de pessoas que... Porque assim, eu falo para minha mulher que a gente, né, tem que ter várias tribos. Por quê? Porque tem a tribo que às vezes eu quero conversar sobre empreendedorismo, né? Ideias, o que está acontecendo, poxa, a gente podia ter montado tal coisa e tal. Então você vai abrir a mente para negócio. Você tem que ter um grupo assim, que vai te motivar, porque o cara tá fazendo um negócio, tá indo bem, e ele vai falar, cara, você tem que fazer e tal, é legal, enfim. E você tem que ter o grupo de relaxar, de dar risada, de falar besteira e tudo mais. Então, essa troca de energia que eu acho que quando você sai de casa para relaxar, que você consegue talvez chegar num ponto de equilíbrio do estresse ou dessa ansiedade. Não sei se eu estou errado. Não, ajuda muito sim. É diferente, né? Agora, tem pessoas que não são tão sociáveis. Eu sou um cara sociável, mas eu sou muito caseiro, né? Então, eu tenho que encontrar, por ser mais caseiro, eu tenho que encontrar coisas que dentro do meu espaço de casa me tragam esses desaceleramentos. Desacelerar, né? Porque quando eu estou lá batendo papo, ainda que seja falando de profissão, você está num outro grupo, numa outra vibe, você não está se cobrando, né? Então, legal, eu tenho pouco disso. Então, o meu processo em casa, às vezes, é escutar uma boa música, às vezes é ficar vendo Netflix, às vezes é não ficar vendo nada, simplesmente sentado lá na sala ou então lá na área de recreação, lá bota a cadeira lá, fica lá vendo estrela, conversando com a esposa. Mas você cria o seu você habitat, cria seu espaço. Isso aí você cria. Desacelerar. Isso. Né? Você cria. A minha mulher fala que eu saio muito. Assim, que eu gosto muito de... amor, vamos sair. Ela fala isso. É que eu encontro nessa troca de energia... Tipo, quando a gente... Todo final de semana, é um sim ou não, a gente reúne a família. Meus pais, os pais dela. Sim. E eu acho, tanto quanto ela gosta, eu acho que isso é uma coisa legal, porque a família tá junto, aí estão dando risada...
E aí você tá, aí o pai e a mãe já ficam, e aí, como é que tá a empresa? Aí pergunta para ela, e como é que tá lá, filha, no trabalho e tal. Então, assim, essa troca é muito boa. Além também dessa, eu gosto de sair com meus amigos, tipo assim, com os casais que a gente tem convívio, que nem o próprio Renato, que a gente, né? Então, a gente sempre tá, assim, eu né, gosto sempre de estar em relacionamento, porque eu acho que é onde eu consigo me distrair e relaxar. Energizar mais. Às vezes você, né, quando eu tomo cerveja, eu vou, tomo uma e tal, mas aí você consegue abrir a mente, esquecer aquela semana pesada que você teve, com problema e tudo mais e tal, e você para de pensar naquela ansiedade de crescer. Exato. Você vai mesclando, né? Que é aquela proposta lá de Platão, né? A virtude está no meio de virtus in médio, né? Virtus in médio. Nunca nos extremos. Nem na ociosidade total, sim, né? E nunca nessa loucura total aí de custe o que custar o primeiro milhão a qualquer preço, né? Esse preço pode ser a sua vida. Sim. Esse preço pode ser a vida de um filho. Sim. Né? E ainda que não seja, pode ser tão ruim quanto, por exemplo, uma doença. Né? Sim. Eu tive, antes da pandemia, um ano antes da pandemia, atendi um cara num quadro de câncer, cirrose hepática, e sabendo que ele estava por um fio, cara. Né? Ele foi me procurar. Nossa. Foi um atendimento muito tenso, porque ele tinha que olhar algumas coisas, e quando ele começou a olhar, ele falou, não tem mais tempo para corrigir isso. Eu falei, realmente, não tem. Ele sabia que não tinha, e eu não sou médico, mas tudo que eu ouvi, tudo que eu li do quadro dele, falei, não vai durar 2 anos. Putz. Não durou 2 anos. Ele teve que, em 1 ano, rever conceitos, reaproximar de algumas pessoas, algumas não deram tempo. E foi embora. Viúva quem morre nessa história. Então, não estou dizendo que não deva crescer, mas olha, esse crescimento desse cara levou ele para o buraco antes dos 50 e... mais novo que eu, 50, hoje, ele, se estivesse vivo, estaria com 52. Né? Aí você olha assim, cara, 50 anos, né? O cara viveu, cresceu financeiramente, mas, velho, isso custou muito alto para ele. Não é o tipo de crescimento que ele fez. Né? Eu conheço outros que cresceram, estão crescendo, e você vê que os caras já foram mais equilibrados. Sim. Eles vieram para o jogo, estão jogando o jogo, mas também estão se valorizando, estão se amando. Né? O crescer, né? Que é o sujeito normal que trabalha, mas também é capaz de amar, é capaz de amar a si mesmo, se valorizar. Peraí, eu sou o meu maior e mais importante cliente de mim mesmo, cara. Exato. Se eu não parar, se eu não me avaliar, se eu não disser, assim não dá, tô bebendo demais, ou então tô trabalhando demais, essa semana eu vou dar uma diminuída. Mas não vai acontecer nada de tragédia nessas histórias. Seus amigos não vão deixar de te valorizar, o teu trabalho não vai afundar se você sair dali, hoje eu vou sair 6 horas. Pode estar o temporal que for aqui dentro. 6 horas eu saio. Amanhã eu volto e pego o temporal, porque o temporal vai estar lá. Vai estar lá esperando. Né? Só que eu volto mais energizado. Eu volto mais tranquilo, inclusive com um foco melhor, inclusive com talvez uma boa noite de sono dormido. Quando a gente olha, por exemplo, para o burnout, uma das coisas que acaba rapidamente no sujeito ou na sujeita, mas a síndrome de burnout ainda atinge mais homens do que mulheres, é o prazer sexual. Nem sexo o cara consegue mais fazer. E pode tomar tadalafila, pode tomar Viagra, pode tomar o que for. Não vai. Por quê? Não é só uma questão de remédio aí. Né? Porque ele desconectou da questão do prazer. Para você ver o tamanho da importância da sua mente, né? Da pois sua cabeça, cara. Tá em dia, né? E a gente sabe que, por exemplo, dentro de uma vida, vamos imaginar, marital aí, a gente sabe que essa questão da sexualidade, ela é um catalisador, ela é uma reorganização das tuas energias muito grande. E quando você faz isso com alguém que você tem afeto, carinho, dentro de um relacionamento, por mais que seja, estão juntos há 10, 12 anos, mas você tem uma troca de energia muito boa com a pessoa. Né?
é um ótimo remédio. Não é viver transando, né? Não é cama 24 horas por dia. Mas aí o sujeito olha, ele se olha, não sente ereção, não sente desejo sexual, ele acha isso normal. Não, mas daqui a pouco... Aí ele vai lá, nas primeiras vezes ele funciona com um Viagrazinho da vida, aí nas segundas vezes ele funciona, na terceira, na 10ª já começa, não aquela dosagem, já não dá mais o mesmo resultado. Tem que aumentar. Aí começa também a trazer mais droga ainda para o organismo dele, que já está todo ele bagunçado. Exato. Noite mal dormida, alimentação toda fodida, excesso ou de cigarro, de bebida ou de drogas, né? Pouca paciência, baixo nível de tolerância. Isso é uma coisa que o doutor está falando, e eu ia até perguntar se isso acontece muito. Às vezes as pessoas elas percebem sintomas, você percebe quando você não está começando a ficar bem. Claro. A pessoa percebe, você disse, ela é o principal cliente é você mesmo. É. Você sabe quando você não está bem. E aí a pessoa, às vezes, como se tornou muito acessível o remedinho, né? A pessoa ela vai maquiando o problema. Claro. E assim, você mesmo disse no começo que o Brasil é o país que mais consome remédios para depressão, para ansiolíticos, essas coisas. Ansiolíticos. E a pessoa vai lá, toma um negocinho e ela resolveu, dormiu melhor. Aí daqui a pouco já não está mais servindo aquele negocinho. E aí ela vai, não, mas semana que vem eu vou melhorar. Não, mas outra semana eu vou dar uma baixada de bola. E aí ela vai maquiando, só que ela não está resolvendo a raiz do problema, né? E eu acredito que isso é até interessante a gente estar falando, porque eu acredito que tem muita gente que está ouvindo hoje, tá tomando um negocinho, tá tomando um estaloprazzinho, tá tomando um remedinho e tá achando que tá tudo bem. Ah, vou chegar em casa e vou tomar uma cerveja, daí na segunda semana já tem que tomar mais 5, daqui a pouco a pessoa tá à base de cerveja para esquecer dos problemas. Talvez a gente tenha que olhar um pouco mais para dentro, né, e tentar identificar o problema. Queria que o doutor falasse um pouco pra gente quais são o passo com uma pessoa, os sintomas principais quando ela começa a sentir alguns detalhes que ela tem que procurar uma ajuda. Tá. Bom, ela já sabe que as coisas não estão legais. Tanto é que você mesmo descreveu aí. Essa é a hora de procurar ajuda. Que tipo de ajuda? A ajuda profissional. Ou seja, você tem que ir lá e procurar de preferência. O caminho parece que é o contrário, mas é sempre primeiro um psicólogo, para ele poder te avaliar, psicólogo ou psicóloga, e te encaminhar. E no final, viu, Marcelo, me lembro, eu separei aqui um teste gratuito para burnout. Muito bom. Então eu vou deixar e você pode distribuir depois, conforme as pessoas forem pedindo lá, fiz em PDF. Sim. Né? Claro, por exemplo, se uma pessoa for no meu consultório, eu vou aplicar esse mesmo teste nela, porque ela me dá uma ideia de que nível que eu estou lidando e que ele está enxergando. E quando você coloca números, quando você coloca números, o cara fala, tá nesse nível. Tá, aqui tá assim. Né? Então, se ele vai para o psicólogo, se ele chegar lá, por exemplo, no clínico geral, e falar que não está dormindo bem, está meio agitado, não estou falando mal, mas muito provavelmente esse clínico não vai querer abrir isso daí, mas me conta, quanto tempo está assim? Em que área que você está percebendo mais? Ele vai, se o sintoma é esse, a nossa medicina, principalmente aqui no Brasil, ainda é uma medicina do remédio. Né? Quando você vai no médico e ele não te dá um remédio, você sai bravo. Estranho, né? As pessoas acham estranho. Né? E você vai no psiquiatra, eu tenho amigos que são psiquiatras, e sou fã desses caras, e cobram muito caro. E eu já vi, eu encaminhei, o cara chegou lá e falou o seguinte, vou te dar remédio nenhum, você vai fazer atividade física, você vai mudar esse hábito alimentar seu que está uma bosta, né? E vai voltar daqui 30 dias e continua no seu psicólogo. E o cara pagou R$1,50 na consulta para ouvir isso. Ele já sabia. Já sabia. Melhorou mais rápido ainda, né? Saiu de lá nervoso. Ele voltou daqui 30 dias, menos de 30 dias, estava dentro do retorno. Ele falou, e aí? Tô bem mesmo, melhorei pra caramba. Ele falou, tá vendo como você não precisava de remédio? Mas esse é um psiquiatra, né? Um clínico geral, cara, desculpa, ele vai pelo caminho mais rápido, que diminuiu a sua quantidade de sono. Tô aí, o alprazolam, que é um ótimo remédio até hoje. Mas para o caso certo, na hora certa. Eu já tive
outros pacientes que eu encaminhei para esse mesmo psiquiatra. Na primeira sessão, ó, você vai tomar Rivotril 0,5. Só. Né? Ah, mas a minha mãe toma outras medicações. Não, sua mãe não tá aqui. Você vai tomar só isso. Sua mãe é sua mãe. Não, o cara, né, entrou com medicação. Precisava. 6 meses depois, retirou a medicação. Você é um clínico. Daqui 2 meses você vai lá. Ah, eu não estou dormindo tão bem ainda. Ah, então tá bom, em vez de 0,5, vamos colocar 1 miligrama. Tá bom, o ser humano não vai morrer com 1 miligrama. Mas e 10 anos usando 1 miligrama? Você cria uma dependência química. É isso. Né? Medicação em psicoterapia, medicação em psiquiatria, a maioria delas deveria ser temporária, exceção dos quadros mais graves. Pega uma pessoa que tem uma depressão grave para crônica, é óbvio que ela vai tomar medicação a vida inteira. Deixa eu contar um detalhe da minha vida. Pessoal, eu tenho 54 anos, tem 8 anos que eu tomo antidepressivo. Por quê? Porque há 8 anos atrás nós descobrimos o meu pai, que inclusive causou a morte dele esse ano, Alzheimer com demência frontotemporal. E eu já vou desde os 45 anos eu frequento o geriatra, né? Que o pessoal fala que é para médico de idoso. Não, geriatra você tem que começar aí antes dos 50. Né? E lá atrás, ela já falou, olha, ela era também a geriatra do meu pai. Ela falou, seu pai tem alguns sintomas estranhos, vamos ter que avaliar. Tal. E quando avaliou e descobriu, ela falou assim para mim, Adalberto, urgentemente, pode procurar um psiquiatra, mas você já deve começar a tomar um antidepressivo. Você e seu irmão. Não para não ter Alzheimer, mas para evitar que o gatilho neuroquímico do Alzheimer possa, se estiver na sua genética, ser acionado. E qual o caminho desse? Tomar uma medicação. Então, não tenho depressão, mas tomo preventivamente por conta de um contexto de Alzheimer do meu pai. O Alzheimer do meu pai, mais a demência frontotemporal, que foram paralisando todos os músculos dele, fez um cara com 75 anos, uma capacidade criativa. Meu pai via um negócio assim e falava, não, eu sou capaz de fazer isso aqui. Nunca estudou. Ia lá e fazia. Né? Um avô que brincava, fazia carrinho para brincar com os netos loucos por ele. Loucos por eles. Né? E aí com 75 anos foi embora, cara. Né? Viveu, né? Lutou na doença, mas é uma doença que disparou, acabou. Disparou, começa todo o processo em cascata e vai morrer. Com isso, eu estou dizendo que eu vou superar os 75 anos? Não, posso até morrer de acidente de carro. Né? Mas, preventivamente, o que eu estou fazendo? Olha, eu não vou dar chance para a doença. Se ela aparecer, eu já estou calçado aqui, ela vai ter que lutar mais para me jogar no buraco. Né? Eu não vou facilitar. Né? Mas olha só, uma médica que me pediu, faça isso. Eu não tenho nenhum sintoma de depressão. Mas existem coisas aí que só o médico pode fazer. Né? Essa visão, aí é que tá. O cara vai lá, toma lá, o clínico passou, daqui a pouco ele procura outro clínico, o clínico, o que você toma? Eu tomo o Prazolam. Ah, mas tem um mais moderninho aqui, vou te dar um outro aqui, um Prats, né? Que é um ótimo remédio também, para ansiedade. Mas ele foi num psiquiatra, ele foi lá e abriu essa história para um psicólogo, por que ele toma isso, o que é que tem de sintoma nisso, às vezes não precisa nem de remédio. Né? Mas vai levando o sujeito dessa maneira. Tanto é que nós temos esse rótulo aqui no Brasil, rótulo não, essa realidade, somos o país que mais se consome ansiolíticos no mundo. É incrível isso. Mas em cima do que... Isso que você está falando é interessante, porque as pessoas... Às vezes encontram profissionais, que tem profissionais e profissionais, que não têm esse alerta para os filhos daqueles que, né, tiveram Alzheimer. E as pessoas não têm, assim, não se atentam a isso, de procurar, né? E o profissional fala, ó, vem cá, se vocês tiveram na família, então vamos começar a organizar isso aqui, pensando no futuro. Assim, eu não conheço muita gente que teve, eu conheço poucas pessoas que tiveram Alzheimer na família, mas não me lembro de um relato igual que você está falando. Pois é. De uma prevenção. E quem que me ajudou? Uma geriatra, né? Que falou, agora é a hora de você começar a fazer uma prevenção. Meu irmão também, fazendo certinho. Em cima do que você está falando, eu acho que, até o Marcelo falou de sintomas, da ansiedade e tal,
não é só a falta de sono, não é só... Tem alguma coisa assim, excesso de bebida, excesso disso, porque tudo que é de excesso não tá legal. Exato. Né? Eu faço terapia, como eu confidenciei para você em off aqui, com a Regina, mandar um abraço para ela, e ela me fala que eu tenho que ter, nos momentos que eu vou para minha casa, eu tenho que ter um momento de zerar. O que você gosta de fazer quando você está em casa? Eu quero assistir uma série, então assiste 40 minutos da sua série, um episódio. Tipo, zera. Eu gosto de sair. Saia controlado, não precisa sair todos os dias. Então, esses sintomas eu acho que cada um tem que entender o que você está sentindo. A pessoa vai saber a opinião profissional se ela procurar um profissional. Então, mas aí a dica, né, ali do Freud, ser humano normal é o ser humano que é capaz de amar e trabalhar. Amar a si mesmo também. Sim. Peraí, esse amor próprio de dizer, não adianta eu amar só... Não, eu tô lá, tô melhorando bíceps, tríceps, isso é legal, ajuda pra caramba. Inclusive ajuda você lá na frente não estar numa cadeira de roda, né? Mas você precisa olhar para dentro dos teus sentimentos, para dentro do teu mundo emocional, porque isso também é se amar. Sim. Né? Mas aí entra o grande problema. Nós, homens, temos muito medo dessa história de se amar coisa... Eu já ia ser cancelado aqui agora. Né? Se amar é muita viadagem. Né? Como se isso fosse uma coisa errada, você se valorizar, você se tratar com respeito, né? Se valorizar ao ponto de dizer, não, cara, hoje eu não vou porque eu estou muito cansado e os teus amigos, se forem teus amigos, não vai deixar de ser seu amigo por causa disso. Né? Hoje eu vou ficar em casa de boa, né? Vou ficar aqui assistindo a minha série com a patroa e tá tudo bem. Né? Inclusive o homem, ele tem esse negócio de não ir no médico no começo. Né? Ele tem esse negócio que parece que ele espera tá fudido para ele ir no médico. Hoje, aí você está falando aí, olha, nós entramos em novembro, né? Mês dos meninos irem fazer o exame de toque retal. Eu já faço também há um bom tempo. Né? Cara, hoje é a segunda doença que mais mata homem no Brasil, é o câncer de próstata, primeiro coração. Exato. As duas totalmente evitáveis. Exato. Com exceção do câncer com exceção do coração, que tem 90% de chance de ser genética, né? Sim. Ainda assim, quando você começa a se cuidar, você reduz o disparo genético, né? Para 10 anos. Eu acho que lógico, é um tabu gigante isso. Só que assim, eu vejo até para os amigos, eu tenho muitos amigos de 40 para cima, e eu vejo que eles assim, sempre levam de boa, porque eu vi até o Ratinho uma vez falando, esse mês eu mandei flores pro meu médico, né? Porque esse mês eu tive que fazer o exame da próstata e tal. Meu médico, eu apaixonei nele, porque ele fica brincando. E isso, assim, eu acho que é o jeito leve de você levar e quebrar esses tabus. Opa. Porque você tem que se cuidar, seja o exame de próstata ou qualquer outro exame que você tenha que fazer. Tem exames, como fala, aquelas que você faz no estômago lá. Endoscopia. Dizem que é horrível, eu nunca fiz, mas tipo assim... Colonoscopia é mais horrível ainda. Então, as duas, né? Que é por baixo e por cima. Uma por baixo e outra por cima. Então assim, mas você tem que fazer. Tem que fazer. Você tem que se cuidar, né? E você imagina pro homem, se ele já tem tabu, sabendo que é a segunda doença que mais mata, e mesmo assim, às vezes ele não vai procurar o médico, você imagina um cara que tá passando por um problema psicológico. Sim. Porque pra ele, eu tô estressado. No trabalho eu tô estressado, é normal. Só mas às vezes a esposa tá falando, mano, você tá sempre estressado, hein? Inclusive a minha fala isso pra mim. Você tá sempre estressado, hein? Você não sei o quê. Eu falo assim, o ser humano, ele tem fases. Né? Às vezes eu tô começando a minha empresa, eu tenho que trabalhar loucamente para aquilo começar. Eu tenho que pegar um projeto, às vezes estou soltando alguma coisa nova, estou fazendo um projeto novo, eu vou ter aqueles picos, igual o doutor falou, de 15, 20 dias ali. Mas a partir que essa loucura vira um estilo de vida, ela já não é mais saudável. Não. E aí, quando até algumas pessoas, às vezes, muita gente, eu tenho certeza que está assistindo e está se identificando com isso, e às vezes a pessoa acha que não é um problema, é normal, pô. O homem trabalha, ele tá estressado mesmo, isso é coisa de homem, isso é não sei o quê, porque aquele machismo, né? O cara não se sentir fraco, porque ele é trabalhador. Mas assim, às vezes a hora que você vai procurar ajuda, já ficou naquele caso que já não é irreversível.
às vezes você está sofrendo, às vezes você está perdendo as pessoas dentro da sua casa e você não está percebendo. Sim. Verdade. Você não está perdendo só a sua saúde, você está perdendo a sua família. Sim. Que duas coisas que o trabalho em excesso faz, é perder sua saúde e perder sua família. Opa. Quantos CEOs de empresas bilionárias se largaram da família, perderam contato com o filho? E por quê? Porque às vezes não deram aquele contato, aquele exemplo que você teve de um paciente. Você está lembrando, me fez lembrar o caso de um dos mega milionários da família Safra. Do Banco Safra. Do Banco Safra, que são judeus, brasileiros, mas são judeus. E um desses milionários morreu no apartamento, na cobertura dele em Londres, sozinho não, morreu ele e o mordomo. Ele era cadeirante. E ele nunca se casou. A fala dele é porque nenhuma mulher seria capaz de se apaixonar por ele, seria sempre o interesse. Né? Aí você olha, cara, você vê, a gente tá falando exatamente disso. O cara ultramilionário, né? Eu tenho um amigo meu que trabalhou como piloto para eles, aqui a família no Brasil, piloto particular deles, né? De avião, tudo, né? Essa coisa toda aí. Bom, os caras não consultam no Brasil, os caras saem daqui e vão para Londres consultar. Tem apartamento lá, posa lá, no outro dia vem para o Brasil. Né? A família, até porque tem um monte de coisa lá. Então, o outro ficou no seu triplex lá, duplex, o cacete que for. E nesse processo, nunca construiu uma família, arquimilionário e no fundo, que tragédia, né, cara? Não é morrer queimado que é uma tragédia. Duro é essa solidão que já era uma tragédia, né? Com tanto dinheiro que só tinha dinheiro. Aquela história, ele é tão pobre que ele só tinha dinheiro. Exatamente, bem lembrado. E só um gancho nisso aí, eu tava hoje, agora chegando em casa, me trocando para hoje, eu lembrei que um cara falou na internet, não sei se foi no podcast, que daqui 100 anos alguém vai estar usando o seu carro, sua casa, o seu carro não, porque já mudou o carro, mas os seus bens. Daqui 100 anos alguém vai estar usando os seus bens, ou sua empresa, trabalhando na sua empresa, e eles não te conhecem. A sua família daqui 100 anos, tataranés, né, tal, não lembram de você, não vai ter uma foto sua. Então, assim, hoje tudo que você está construindo, que você está deixando de viver, às vezes, que a pessoa deixa de viver hoje, pensando muito longe, que acumulei milhões, patrimônios, não sei o que, vivia daquele jeito ali, estressado, com uma vida assim, não sei o que, não aproveitou, morreu. Alguém está vendendo, aproveitando, e lá na frente ninguém vai lembrar de você. Então é mais ou menos a situação desse cara do Safra. A gente está falando isso de extremos, né? Claro que ninguém vai deixar de trabalhar, claro que ninguém vai deixar de ter as coisas pensando que então amanhã as pessoas vão usufruir. Não, eu acredito que a grande mensagem que a gente tem que deixar aqui é a gente ter um pouco mais atenção e preocupação com a nossa saúde mental. Inclusive empreendedores que tem... A gente tem dois perfis, né? O cara que é o dono da empresa, que ele tá naquela loucura diária, que é dele, aquele negócio, o cara tem responsabilidades. E às vezes ele passa essa loucura para os colaboradores dele, e às vezes ele acaba adoecendo as outras pessoas, a equipe dele. Então eu acredito que para o empreendedor uma mensagem muito importante de deixar é ter essa percepção precoce de que ele está com um problema e que ele pode estar adoecendo a equipe dele. Perfeito. E identificar isso. E a família dele também. E a família dele. Todo o entorno dele, né? Todo. E assim, e às vezes você que está passando por algo, eu vejo algo que dentro de uma empresa, às vezes tem gente que é nitidamente assediado ali a pessoa. Você tem que entregar metas impossíveis, tem que ter não sei o que lá. Né? Eu sempre falo que você não está no lugar que você está por obrigação. Acho que a escravidão já acabou no Brasil já faz um tempo. Sim. Então você já não está mais. Então eu acho que são escolhas. Tudo são escolhas. Eu não gosto nunca de terceirizar a culpa. Então eu acredito que as escolhas que você tem para sua vida, eu estou doente porque a empresa me deixou doente. Não, você permitiu que aquela empresa te deixasse. Ela pode ser uma empresa que adoece funcionário, mas você se permitiu. Então eu acredito que é muito importante as pessoas ter essa noção, identificar e logo procurar uma ajuda. Para resolver o problema. Resolver o problema. Porque a ideia da gente estar fazendo esse bate-papo aqui é justamente para abrir. Porque o problema tem solução, né, Marcelo? Tem solução. Assim como um problema daquele paciente meu lá que faleceu, se 10 anos antes ele tivesse enxergado que o que ele estava fazendo com ele iria levá-lo, e ele enxergou, só que ele achou que esse tempo não ia chegar. E chegou. A conta chega. A conta chega. Né?
Então, tem solução, claro que tem solução. E a solução não está em grandes coisas, está nas pequenas coisas ali. Esses pequenos 5 cuidados que a autora bem colocou e que você lembrou, o sono, a questão da atividade física, o equilíbrio alimentar, né? A família. Né? A família, a vivência sociocultural, né? Essa capacidade de não ser escravo do dinheiro e, ao mesmo tempo, lidar com ele, te proporcionando, né? De não ter só dinheiro, mas ter coisas que, graças a Deus, o dinheiro permite, pô, né? E se permite, vá viver isso. Sim. Né? Porque, não, daqui 10 anos eu vou. Cara, daqui 10 anos você não tem certeza nem se você vai estar vivo amanhã. Exatamente. Né? Então, cabeça no lugar, né? E outra coisa, tem uma frase que eu até anotei aqui, que ela é muito interessante. É aquela história. Ela fala assim, que não tem nada pior do que ser demitido por ter adoecido no seu trabalho. É claro. Normalmente aquele cliente que exige que você atende ele de domingo à tarde, que você está com a sua família, ele não vai te visitar no hospital. Então a gente tem que se rever, talvez, as prioridades que a gente está tendo na nossa vida. Então o seu tempo, o cara, não sei que ele estiver morrendo, aí você vai atender, são exceções. Mas nunca tratar exceções como regra. Isso é verdade. E aí, até o doutor tinha comentado, se a gente for ficar falando isso aqui, né, vamos ficar até quarta-feira que vem falando isso daqui. Eu queria que o doutor desse dicas ou alguma coisa para empreendedores e para colaboradores, pessoas que estão passando por isso. O que você orienta como profissional, né, de alguma dica de prevenção? A gente já falou bastante coisa dessa, mas para aquela mensagem final para as pessoas que estão vendo, que você considera que seria importante para a gente prevenir esse tipo de problema? Eu acho que para o empreendedor ele tomar muito cuidado com o nível de estresse dele. E ele sabe quando ele está muito mais estressado, porque ele tem uma capacidade também de olhar para si mesmo um pouco maior do que outras pessoas da equipe, né? E o principal sintoma disso daí é falta de paciência. Não é momentos, todo mundo tem de impaciência, mas se isso começa a ficar constante dentro da empresa e fora da empresa, merda, esses dias atrás eu estava aqui em Oswaldo Cruz, cidade pacata, né? Perto de São Paulo é pacata. Cara, eu não demorei, eu estava de moto, eu dei uma bobeira ali, o cara meteu a mão na buzina, mas assim, eu tomei um susto, falei, o que aconteceu aqui? A porra do sinaleiro abriu, mas não deu 2 segundos, o cara sabe, parecia com um cara que estava com raiva da vida, não é aquela buzinadinha, né, que você tá dando um toque pro cara. O cara meteu a mão na buzina, eu tomei um susto, falei, aconteceu alguma coisa. Olhei para trás, o cara ainda... Eu olhei pro cenário, falei, o cara fez esse escândalo. Isso não é normal em Oswaldo Cruz. Não é normal. Esse sujeito, na hora, bicho, eu já deixei ele passar, que eu falei, eu não vou discutir com um sujeito desse, né? Porque se o cara fez isso num sinaleiro, o que era aquilo ali? Não era nem 6 horas da tarde. Enfim, não era 6 horas da tarde, o cara meteu a mão com raiva, eu falei, eita porra. Né? Imagina ele num problema. Imagina esse cara chegando em casa, imagina ele lá na empresa, se ele for um empresário, é capaz de dar um murro na cara do outro. Exatamente. Né? Então, esse nível de perda de paciência, isso já é um sinal grave de que o cara tem alguma coisa aí que ele não está conseguindo mais administrar. Eu detesto sinaleiro, mas quando eu tenho que parar, eu também nem precisava na cidade, né? Mas quando eu tenho que parar, eu paro e não fico louco se ele... Né? Esses dias atrás eu fiquei vendo um cara no celular, ele na minha frente, eu estava ali dentro do meu carro, o sinal abriu e ele ia lá. E eu era o que estava ligeiramente atrás dele, né? Mas eu estava sem pressa, cara. Aquele dia eu falei assim, eu vou ver se esse cara vai se tocar. Até que hora ele vai ficar ali? Daqui a pouco o que estava atrás de mim meteu a mão na buzina, né? Aí ele foi olhar. Aí ele passou e eu fiquei, né? Só ele passou. Mas o cara esqueceu da vida. Esqueceu da vida. E até nessa mensagem final, complementando o que o senhor vai falar, eu acho que isso aqui também sim. é algo que toma...
O Marcelo falou, quanto tempo você fica na sua rede social e tal? Isso aqui toma muito nosso tempo. E às vezes não é porque você está na rede social olhando besteira, às vezes você está olhando conteúdo relevante pro profissional, sim. mas em um horário que Sem não empolga, mas não é o horário correto. Você, eu consumo muito podcast, eu consumo muito tal corretor, por exemplo, da minha área, eu fico vendo os vídeos dele e tal, o jeito que ele, né, conduz. Mas às vezes não é o momento para você fazer isso, né? Complementando isso aí da parte do que fazer, os sinais, né? Que você está enxergando. Essa perda de paciência, para mim, é o maior sinal, porque ela é uma das primeiras que aparece. E na sequência, a questão do sono. O cara começa a ter muito problema com o sono. Perder sono, acordar de madrugada, não conseguir voltar. Eu acordo, vou lá, faço um xixi, volto, durmo. E eu faço isso umas 2 vezes à noite, porque eu tomo muita água. Eu também faço. A volta que é uma beleza. Durmo mais rápido ainda. Se tiver que dormir 3 minutos antes do despertador, eu durmo uns 3 minutos. Né? Então, dificilmente... agora, se o cara deitou, não consegue dormir hoje, não consegue dormir amanhã... a coisa está muito complicada. Tem que olhar para isso rapidão, né? E outra também, às vezes, o cara também começa a perder muito peso. Perder peso. Porque ele para de comer. Essa ansiedade tira a fome do cara. A maioria começa a perder peso. Então, essas perdas de peso, principalmente em homem, né? O homem tem mais dificuldade de perder peso que mulher. Então, se o cara começou a perder peso muito rápido, vai para o médico. Alguma coisa está errada aí. E pode ser processo de burnout. Pode ser os sinais da síndrome de burnout. Né? Dificilmente está no caminho aí abrindo. Se juntar esses 3 fatores, então nem se fala. Aí é mais grave ainda. Então, é possível corrigir tudo isso daí. Só que se demorar muito para corrigir, vai ser muito mais caro financeiramente e muito mais caro também no sentido do pessoal dele. Ele vai ter que mudar muito mais coisas do que ele imagina. Se quiser. Se não, né? Se não, é Roosevelt sem número. Roosevelt sem número, para você que está nos vendo aqui, é de fora de Oswaldo Cruz, é onde fica o cemitério. Exatamente. Roosevelt sem número. Sem número, lá em cima. Muito legal, doutor. Eu acho que a mensagem foi passada, né? Fazendo um resumo do que a gente conversou aqui. Existe um problema, esse problema ocorre e todos nós estamos sujeitos a passar por esse problema. Todos nós temos preocupações, né? Cobranças, metas. Só que eu acredito que a mensagem principal, acredito eu, que a gente tem que ter equilíbrio em tudo que a gente faz. A gente tem que gostar do nosso emprego, só que a gente tem que gostar da gente mesmo. O senhor falou, o amor tem que ser próprio. Sim. Primeiro, a gente tem que se amar, porque se a gente não estiver aqui, não tem como a gente amar outras pessoas. Sim, exatamente. Então, e também você que hoje está assistindo, está passando por um desses sinais que a gente falou. Pô, a internet, ela tem milhões de conteúdo. Maravilha. Você vai aprender muito digitando só os sinais que você Só os sinais, e vai procurar ajuda. Não tenha vergonha de procurar ajuda. Não é demérito nenhum. Você não é mais fraco nem mais forte se você está indo num psicólogo, não. Muito pelo contrário, você teve coragem e você se tornou uma pessoa mais forte ainda, porque você vai estar melhorando e melhorando a sua performance. E o pessoal, é bem bom você ter falado isso só para finalizar. Psicólogo faz terapia, cara. Eu faço terapia até hoje. Claro que não com a mesma frequência que eu fazia 10 anos atrás, né? Mas eu tô lá. Pelo menos uma vez por mês estou lá, sentando, falando de mim, conversando com ela, tomando bronca de vez em quando, que a minha é brava, né? É quase um caso, né? Eu e ela, mais de 16 anos juntos, né? Então, né? Família já. É família. Né? Eu preciso ir aí. Beleza, vem. Beleza, vamos lá, marca um horário. Ela fala assim, vai dar uma voltinha e volta daqui 1 hora de novo, porque uma sessão não vai dar. E eu querendo enrolar ela, né? E vazar. Não, pode dar uma voltinha lá no shopping, daqui 1 hora, 2 horas você volta aqui e a gente continua essa sessão. Eu falei, caralho, não deu certo. Né? Então, para você ver a importância do tratamento, né? O psicólogo vai no psicólogo. Da mesma forma que existe a saúde bucal, você não vai no dentista, o dentista não vai em dentista, o médico não vai em médico. A sua saúde mental, ela é um tipo de saúde que tem que ser tratada com um especialista. Então tem um psicólogo, tem um psiquiatra e essas pessoas você tem que tratar da mesma forma que uma doença, porque é uma doença.
E isso não é um gasto, viu, galera? Isso é um investimento em você. Investimento. Isso não é eu tô gastando. Não, você não tá gastando, você tá investindo. Tudo que você envolve a tua saúde, tanto física quanto mental, é um belíssimo investimento. Exato. Belíssimo, né? Muito legal. Eu particularmente adorei esse bate-papo. Eu acho que se a gente continuar aqui, nós ia ficar aqui até amanhã. Vixe, a gente tem assunto para mais de metro aqui. Eu tô dando uma resumida aqui, porque senão a gente vai embora, a gente se empolga. Mas a mensagem foi passada, né? Bom, as perguntas também muito inteligentes dos dois, as observações muito inteligentes. Você que tá precisando aí, ó, vou até o contato do Adalberto aqui. Pois é. Por favor, se precisarem. O @Adalberto. É verdade. Estamos aí, às ordens. É isso aí. Doutor, e para finalizar, a gente tem um quadro que é o Case Rápido. Tá. Eu vou te fazer algumas perguntinhas, tipo Marília Gabriela, você vai responder de bate-pronto. Se quiser se alongar um pouquinho, você pode, mas te respondo pra gente conhecer um pouco de você, para as pessoas conhecerem a sua vida pessoal também e os seus gostos. Bora? Case rápido. Vamos lá. Qual o segredo para uma vida feliz e plena? Equilíbrio. Equilíbrio. Quem é seu maior ídolo ou inspiração? Puxa vida, eu tenho vários, né, cara? Tenho vários. Mas, sem sombra de dúvida, minha mãe. Sem sombra de dúvida. Perdi meu pai esse tempo atrás, mas ela é essa mentora, né? Dona Lica, brava que é o diacho. Um beijo pra Dona Lica que tá nos Beijão para acompanhando. você, mãe. Como você define o sucesso? Com pequenas conquistas no dia a dia em todas as áreas. Legal. E qual é o papel da família na sua jornada pessoal ou profissional? É o elemento de maior segurança para o ser humano. Sem ela, não vi até hoje ninguém feliz. Sem família, não existe. Pode ter um monte de amigo, mas sem um grupo familiar, e grupo familiar tem treta também. Sim. Fique claro isso, né? Mas é aquela coisa assim, é um porto. Mas sem glamorizar. Família também dá uns B.O. da porra. Meu Deus. Muito legal. Case rápido, doutor Adalberto Matos. Maravilhoso, doutor. Obrigado, meninos. Obrigado. Agradecemos. Temos um presentinho para você. Um presentinho. Um troféuzinho. Antes de entregar o presente. O louco, mano. Vamos fazer o agradecimento. Agradecer sua presença. Eu acho que foi muito relevante o conteúdo. Ainda mais nos dias de hoje, com essa internet, com essa loucura. Foi várias vezes falado loucura, né? Então, eu acho que foi muito válido o que o senhor falou aqui hoje pra gente. Muita gente está assistindo aqui que vai parar e pensar, puxa, será que eu não tô com alguma coisa? Vou ligar pro Adalberto. O contato dele tá aqui embaixo, tá? Obrigado. Ora, hein? Esse aqui, na estante do consultório. Vai ficar mesmo. Eu fui no Casecast. Muito, muito bonito. E foi um prazer pra gente você estar aqui. O Paulo mandando um abraço, acho que ele mandou no grupo. Sim, sim. O Paulo que está operado, né? Jogador. Operou o joelho, o Paulo tá de molho hoje. Mandar um abraço pro Paulo, inclusive, o nosso parceiraço aqui. Ele tá de pós-lua de mel também, né? Tá, tava na beleza. Pós-cirurgia. Pós-cirurgia, ele pós-lua tá de mel. Dando uma renovada, né? Tá dando uma renovada. Coisa, cara. Pôs um monte de foto. E também, vamos agradecer hoje a Panamex, fechada a nossa parceria, né? A Home Beer, mandar um abraço pro Carlinho também. Que... É daqui essa cerveja? Esse aqui é um chopp artesanal. Uau, cara, olha isso. Vai lá na Home Beer, que é do lado da Erva Doce do Leandro. Sim. Lá, fala com o Carlinho e Panamex. Tem vários. Sei que o senhor não bebe muito, mas para experimentar o paladar... De vez em quando a gente toma. Presentear um amigo. É verdade, Maravilhoso. Bom, eu tô tomando, né? Então eu não posso falar se é muito bom ou não. E olha, além de aprendi muito com vocês. Então, que a gente aprendeu muito. Tá? Então, você que agradecendo, você que ficou com a gente até agora, espero que a gente tenha entregue um conteúdo relevante que vai agregar na sua vida. Não se esqueça de seguir o nosso canal, dar uma curtidinha, compartilha com uma pessoa que você está vendo que está estressada, que está ansiosa, que está precisando de cuidado. Esse episódio talvez pode mudar a vida dela. Então, muito obrigado que você ficou até aqui. Um grande abraço a todos. E valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo. Sucesso. É isso aí. Show de bola. Bora, né? Parabéns.